a graça e a paz da parte do Senhor. E hoje nós temos o texto em 1 de João, capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz da seguinte forma: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mais uma vez estamos aqui tratando do tema pecado, esse que é o pior acontecimento, ou o pior evento que pode ocorrer na vida do ser humano, chama-se pecado. E eu penso uma coisa: se alguém está no banco dos réus, respondendo por algum crime, evidentemente ele tem que ter ali o seu advogado de defesa, e diante do advogado de defesa ele tem que simplesmente relatar tudo, todo o acontecimento para o advogado ali de defesa, sem omitir nada, ou seja, deve contar toda a verdade ali para o advogado de defesa, para que ele possa montar ali então a sua defesa, ou seja, a pessoa que almeja, que deseja ser absolvido, é assim que deve acontecer. E com relação ao pecado também, todos nós almejamos essa absolvição, todos nós almejamos esse perdão, Então, da mesma forma, como acontece, na vida secular, diante de Deus também deve ser assim, Os nossos pecados têm que ser confessados diante de Deus. Amém? E de forma alguma ele deve ser minimizado, nada da nossa prática pecaminosa deve ser ocultada, porque afinal de contas, de Deus a gente não consegue esconder absolutamente nada, Então é o seguinte, eu deixo um conselho para você: trate o seu pecado exatamente como ele é. Não tente minimizar ou ocultar nada do seu pecado diante de Deus. O que eu quero dizer com isso? Olha, a gente não pode querer arrumar justificativa para o nosso pecado, em dizer, é porque eu sou ser humano, sou falho, Deus sabe disso. O que eu fiz foi um momento de fraqueza, foi num momento de fraqueza, foi um deslize que eu cometi na minha vida. Não, de forma alguma. Assuma o seu pecado do jeito que ele é. Você tem que tentar enxergar o seu pecado do jeito que Deus enxerga, tá bom? Porque Deus, ele está de braços abertos, ele tem toda a disposição e vontade para te absolver. Ele tem toda a disposição e vontade para te perdoar, para te limpar e te purificar, Como prova disso, de que nós não podemos minimizar a nossa situação, de que nós não podemos ocultar nada da nossa vida pecaminosa, esse versículo 10 que nós lemos: se tivermos, ou melhor, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, eu deixo esta palavra para a nossa reflexão em nome de Jesus, e que possamos, diante de Deus, confessar os nossos pecados, porque nós almejamos por essa absolvição, nós almejamos por esse perdão, e somente diante de Deus, confessando a verdade, falando a verdade diante de Deus, tá? Eu digo diante de Deus, não é diante de ser humano nenhum não, tá? Diante de Deus, você pode abrir o seu coração, você deve abrir o seu coração e confessar os seus pecados a Ele, para que Ele possa te perdoar em nome de Jesus. Vamos orar? Altíssimo Deus e soberano Pai, Deus de infinita graça, amor e bondade, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador de toda a terra, Deus maravilhoso, cheio de graça e misericórdia, Pai querido. Deus, mais uma vez, debaixo dessa graça e debaixo dessa misericórdia, Pai querido, estamos aqui, meu Deus amado, envolvidos com a Tua palavra, aprendendo, ó Deus, na Tua palavra com o Espírito Santo do Senhor, meu Deus amado. Ó Santo, Santo de Israel, o pecado, ó Deus, não pode fazer parte em nossas vidas, ó Deus, e o Senhor tem, Pai querido, instrumentos específicos, Pai querido, para nos livrar do pecado, ó Deus amado, para nos limpar e para nos purificar, Pai querido, e um desses instrumentos, ó Pai querido, é a nossa confissão diante do Senhor, meu Deus amado, que essa pessoa que me acompanha nessa reflexão, mais uma vez, Pai querido, por pior que tenha sido o erro, a falha, o pecado dela, Senhor meu Deus,
ó Pai amado, que o coração dela venha se derramar diante do Senhor, Pai amado, para que o Senhor possa liberar o perdão para ela, Senhor. E assim, Deus, que seja assim com todos nós, na vida de todos nós, sem exceção, Pai querido, porque nós almejamos esse perdão, nós carecemos desse perdão do Senhor. Assim, Pai, eu oro, te agradeço e te exalto, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe tremendamente a sua vida, maravilhosamente a sua vida, e que seu coração possa se derramar diante do Senhor, na confissão diante dele dos seus pecados. Amém? Deus abençoe maravilhosamente e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.